Vou abordar aqui com você então duas atividades principais que são realizadas pela logística empresarial, para que a gente saiba como é essa organização, como são essas atividades. Bom, nós já falamos aqui então sobre os indicadores de desempenho, ou seja, os KPIs, né? Key Performance Indicators, que fazem isso, né? Indicam como está a performance dos setores dentro da logística. Cadeia de suprimentos, nós temos desde o início lá fornecedor, fornecedor-fonte, fabricante, né? Distribuição e tal. Então, de acordo com a evolução dessa cadeia, nós vamos gerando vários indicadores, ou seja, vários dados, né? Desde quantidade de material necessário, quantidade de suprimento, desde, por exemplo, tempo da cadeia de fornecimento. Se a gente tem atraso no início da cadeia, pode gerar atraso no final. Nós temos aí em cada uma das áreas. Se a gente for para PCP, por exemplo, existem indicadores muito importantes, né, dentro da área de PCP. Nós vamos ver aqui em cada uma das áreas. Mas quem faz o gerenciamento desses KPIs é a logística empresarial, tá? É bom a gente saber relacionar isso, é bom a gente saber de onde isso parte, de onde vem e como é gerenciado. Como que a gente encontra então esses KPIs, né? Como são gerados esses KPIs? KPIs nada mais são do que dados, tá? Análise de dados, né? Quem é analista de logística, por exemplo, realiza muito esse trabalho. E a gente encontra ele através do quê? Podemos encontrar através de gráficos, né? Números, percentuais, dashboards, que são painéis de controle, né? Ou seja, gráficos, números e percentuais geram dashboards, painéis de controle, né? Então nós podemos ter lá gráficos de desempenho de entrega, né? Nós podemos ter número, né? Quantidade, por exemplo, né? Qual o volume de material transportado, qual o volume de material consumido, de matéria-prima consumida. Como eu falei de PCP, a gente pode ter, por exemplo, um indicador lá, qual foi a quantidade de material de produto acabado versus quantidade de refúgio em uma produção de usinagem, por exemplo, de materiais. Isso é um indicador. Ah, Thiago, mas é um indicador de produção. Sim, mas vai impactar no nosso planejamento, não vai impactar no suprimento, na compra de matéria-prima. Então é um indicador relevante. Percentual, né? Nós podemos aí ter quanto por cento dos nossos produtos chegaram com exatidão ao cliente final, né? Ou seja, quantas avarias de produto nós tivemos, qual o percentual de produtos avariados em relação a produtos entregues sem avaria no transporte, por exemplo, certo? E tudo isso gera painéis, gera dashboards, tá? O que é importante a gente relacionar é quais são os tipos de ferramentas que são utilizados para gerenciar indicadores ou para criar indicadores, tá? As principais que nós temos hoje utilizadas são essa aqui. Excel, planilha de Excel, a gente ainda utiliza muito isso, tá? Nós temos diversos aplicativos, diversas soluções, diversos softwares, mas querendo ou não, a gente sempre acaba utilizando em algum momento alguma planilha, algum gráfico, alguma tabela dinâmica. Então já fica a dica aí para você da logística. É muito importante você ter um conhecimento sobre Excel, tá? Microsoft Excel. É muito importante você conhecer planilhas, saber, não assim, ninguém começa avançado no Excel, tá? Começa com uma planilha básica, vai desenvolvendo, vai ganhando experiência, aí você vai chegando até os próximos níveis, você vai evoluindo, tá? Power BI. Power BI é um programa da Microsoft também para análise de dados, tá? Ele parte de uma base, ou seja, ele parte de uma planilha, e aí você vai criando dashboards, você vai tirando relatórios dessa planilha. É legal também, é um diferencial no mercado você conhecer o Power BI, por exemplo, e daí nós também temos plataformas, como eu relacionei para você que é o Monday.com. É uma plataforma que eu trabalho bastante, já realizei vários projetos dentro dessa plataforma. É uma plataforma paga, tá? Nós temos outros aplicativos também, Trello, por exemplo, que é um aplicativo gratuito que você pode utilizar. O Monday.com é um aplicativo pago, mas é muito bom, muito interessante também. Então, aqui estão os indicadores de desempenho, como eles funcionam e quais são as ferramentas que nós encontramos para utilizar esses indicadores de desempenho, que nós podemos gerar esses indicadores, tá bom? E os sistemas de informação, né? Que são esses sistemas de informação? Os ERPs, Enterprise Resources Planning,
né? Ou seja, planejamento de recursos empresariais. Certo? O que eles são? São softwares, são aplicativos, tecnologias aplicadas aí então a esses ERPs. Esses ERPs, para que você tenha uma noção, se você ainda não conhece, se você já trabalha, você já sabe como funciona. Mas ele integra todas as atividades da empresa dentro de um software só, tá? Ou seja, se a gente estiver falando de uma fábrica, um processo fabril, ele vai integrar desde o início do processo, ou seja, da entrada do produto, da entrada da matéria-prima, até ele ser fabricado, até depois ele ir para a área de embalagem, para a expedição e tal. E ele consolida, no caso desses softwares, né, esses ERPs, eles consolidam diversas informações da empresa. Eles têm vários módulos, tá? São divididos em módulos. Nós temos ERPs aí, por exemplo, que tratam, como eu disse, desde o início da cadeia, que fazem o gerenciamento de material, fazem o controle do estoque, fazem o planejamento de produção, geram ordens de compra automática quando se dá baixa no estoque. Então eles também controlam o estoque, controlam até também os recursos humanos dentro da empresa. Todas as áreas também financeira e fiscal entram dentro desse ERP. Então imagine assim, se você não conhece sobre ERP é um software que organiza toda a empresa. Tá? Então, Thiago, então a empresa inteira utiliza? Sim. Todas as áreas da empresa, quando tem um software de ERP implementado, ele vai ter lá usuários, vai ter licenças em que cada usuário vai entrar e vai fazer o seu trabalho. Como eu disse, desde a área de recebimento de matéria-prima, nota fiscal, tudo isso, controle de estoque, armazenagem. Então, Thiago, o ERP é igual a WMS? Não, WMS é uma outra coisa que a gente vai falar quando chegar lá. O ERP, ele é global, tá? Ele engloba toda a empresa. Nós temos ERPs, por exemplo, que eles são utilizados desde a matriz da empresa em um outro país e todas as filiais dessa empresa têm o ERP implementado e acontece o quê? É uma integração geral, tá? Imagina assim, a gente precisa saber se tem um produto lá na China. Se for da mesma empresa, tiver um ERP estruturado, bem organizado, a gente consegue descobrir isso. Então, olha só o fluxo de informações aí que a logística empresarial é responsável. Então, o ERP ele torna essa tarefa do fluxo de informações muito mais simples, muito mais fácil, tá? E como eu disse aqui, ó, com a evolução, antigamente nós tínhamos o quê? Quando eu comecei a trabalhar em empresas mesmo, os softwares ERPs eles eram instalados em cada máquina. Hoje nós temos o quê? Softwares ERP na nuvem, né? Nas nuvens, em cloud, né? Na tecnologia de nuvem. Nós temos essa facilidade que a tecnologia nos traz. Algumas coisas importantes aqui, por exemplo, quais são os principais tipos de ERPs que nós encontramos no mercado, né? Os principais fornecedores são esses daqui, tá? TOTUS, SAP, Lynx e Oracle. São os grandes nomes aí de ERPs, dos sistemas de ERP. Você encontra diversos outros, você pode de repente contratar também uma empresa de programação para criar o seu próprio ERP, mas esses daqui são os que a gente mais encontra, tá? Certo? Mas é bom, aqui eu trouxe essas duas funções principais da logística empresarial para que você saiba aonde elas estão, indicadores de desempenho e sistemas de informação. Tá? Essas são uma das principais atividades dentro da logística empresarial. Espero que esteja sendo interessante para você, que você esteja conseguindo identificar o que a logística empresarial realiza aí.